Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Valorizar e vender. Nenhum clube em Portugal pode fugir a estes dois verbos e o final desta época promete ser lucrativo tanto na Luz como no Dragão, mas também em Alvalade. Nesta edição vamos analisar as valorizações dos três grandes e perceber como é que se podem repercutir nos próximos exercícios financeiros de Benfica, Porto e Sporting. Para esta análise, conto com Luís Cassiano Neves, sócio fundador da 14 Sports Law. É um regresso a este jogo económico. Muito obrigado, Luís, por este regresso para mais uma análise que se prevê muito valiosa relativamente àquilo que será o final da época e também no decurso daquilo que têm sido as valorizações dos plantéis, sobretudo dos três grandes. São esses números que vamos apresentar nesta segunda parte do jogo económico e, de acordo com o Transfer Market, o jogo económico recorreu aos números deste site. De acordo com o Transfer Market, é possível perceber que o plantel do Sporting valorizou 99,4 milhões de euros. O plantel do Benfica valorizou 4 milhões de euros, isto desde o início da temporada, e o Futebol Clube do Porto teve uma desvalorização de 14,4 milhões de euros desde o início da temporada. Naturalmente, o que vamos tentar perceber aqui, Luís Cassiano Neves, é como é que isto se pode repercutir depois no final da época e tendo em conta até que temos um europeu no final desta temporada que poderá ainda exponenciar mais estes resultados conseguidos desde agosto. Olá Zé Carlos, olá Jorge, muito obrigado, isto é sempre um gosto de voltar aqui, estar a falar convosco. Pronto, na tua introdução disseste tudo e de facto é verdade. Uma nota, de facto o futebol português precisa de vender, os grandes também precisam de vender, ainda agora Luís Mendes, o CFO do Benfica, veio reforçar essa ideia. Depois acaba por ser um exercício interessante nós percebermos quem é que consegue aquele equilíbrio entre a ambição desportiva e a necessidade de venda, não é? Portanto, é preciso vender tudo? É preciso vender apenas algumas joias da coroa? Vamos acompanhar com muito interesse, por exemplo, o Sporting. Francisco Zenha tem feito um trabalho notável do ponto de vista do equilíbrio das contas do Sporting, e aquilo que se nota no mercado é que o Sporting, necessitando de vender, não se apresenta no mercado como um clube desesperado para vender. E, portanto, nós se olharmos aqui para as joias da coroa do Sporting, e começando pelo exemplo do Sporting, em que temos um Gonçalo Inácio, temos um Víctor Gyökeres, temos um Ousmane Diomandé, temos ainda um Pote, que ainda tem, nós esquecemos um bocadinho de um Pote, mas é um jogador que ainda tem um valor de mercado significativo. Se um destes jogadores é vendido, em que medida é que o Sporting precisa de vender um outro, não é? Um ou dois. Se calhar já não necessitará e, portanto, terá um leverage e uma vantagem negocial muito significativa num segundo ou num terceiro processo de venda. Até O porque, mesmo. Luís, peço desculpa por interromper, até porque a possível entrada na Liga dos Campeões representa também um encaixe financeiro muito semelhante a uma boa transferência. Não direi uma transferência astronómica. No caso do Sporting, o Sim, mas Sporting tem um historial na UEFA que lhe garante uma verba substancialmente mais baixa do que o Benfica e o Futebol Clube do Porto normalmente arrecadam com o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, mas Ainda digamos que assim, são... mais do dobro, se a memória não me falha, Exatamente. do que era habitual no formato anterior. Tal e qual. E, portanto, essa verba já representa um encaixe muito interessante, sobretudo porque é um encaixe sem qualquer perda de valor em termos daquilo que é o plantel. É evidente. E depois, nesse aspecto, claro que a conclusão lógica é o terceiro dos três grandes será aquele que ficará mais pressionado para, de facto, registar vendas significativas no mercado. E se assumirmos que é o Futebol Clube do Porto, será interessante perceber, porque, de facto, já aqui falámos, não é a primeira vez que nós aqui no programa falamos, Diogo Costa continua a ser a grande joia do plantel portista, depois acompanhado por jogadores como o Evanilson, o PP, o Varela, também o Otávio, que eu acho que é um ativo interessante, que jogou há pouco tempo, mas eu acho que é um jogador que tem um perfil muito interessante e que, com exposição europeia, claro que não vai ter o Euro e não tem agora Champions, mas é um jogador que a curto prazo poderá ser também projetado para um patamar de valores muito diferente daquele que neste momento se poderia associar ao Otávio. Mas de facto, se o Porto confirmar-se
como estando na terceira posição, será o Porto, se calhar, a equipa mais pressionada, mas obviamente que o Benfica, e o CFO do Benfica já veio dizer também, e no Benfica projeta-se, como sempre, o nome de António Silva, muito claramente. Veremos. O Benfica também tem uma circunstância que os outros dois não têm tanto. É que já tem alguns ativos que são comprados em alta. Temos um Coxo que é caro, temos um Cabral que é caro, temos um Rafa em final de contrato que já não conta para a equação, a não ser que haja uma surpresa em volta, faça e renove. E, portanto, estes são jogadores que não contam para as contas da valorização, para as contas das vendas das mais-valias. Conta o António Silva, conta o João, o João, agora escapa-me O João nome. Neves, o João Neves. O João Neves, evidentemente. Falámos dele na primeira parte. Claro, portanto, conta ao João Neves e, portanto, vai ser um mercado interessante. Esses dois, claramente. Depois, aquilo que também dizias, Zé Carlos, em que momento é que os clubes vendem? Será que terão força para esperar uma Pelo valorização final do do europeu? Euro. Veremos. Difícil, E essa é às vezes. de facto uma deixa muito interessante, Luís, mas para já queria ouvir da parte do Jorge um comentário relativamente àquilo que são as valorizações conhecidas, estes números que trazemos neste jogo económico, uma hipervalorização, não sei se poderemos dizer assim, creio que sim, é uma das maiores da Europa do futebol, pelo menos esta temporada. O Sporting com uma valorização muito perto dos 100 milhões de euros, o Benfica com uma valorização mais curta, e o Futebol Clube do Porto com uma perda de praticamente 15 milhões de euros. Nós tivemos aqui um fenómeno interessante que foi o facto do Sporting partir no terceiro lugar desta guerra pela valorização no início desta temporada, uma distância ainda muito considerável de Futebol Clube do Porto e Benfica, e tem vindo a recuperar de tal forma que está apenas 30 milhões abaixo daquilo que é o valor do plantel do Benfica. De facto, tem sido um trabalho muito forte ao nível da valorização, não é, Jorge? Sim, antes de mais mandar um abraço ao Luís. Eu acho que tem muito que ver também com a média de idades do plantel. Porque o Luís falava ali da situação... Um plantel mais novo também valoriza mais. Sim, porque o Luís falava da situação de António Silva e João Neves, são casos paradigmáticos no Benfica, mas em sentido contrário, quando se contrata um jogador como Di Maria ou como Otamendi, a tendência é que ao longo dos anos vão acabar por desvalorizar e recordar acrescentam também outras coisas, acrescentam experiência e balneário. Trazem outras coisas à equipa, mas em termos de valor de mercado acabam por ver o seu valor depreciado. Por outro lado, acho que há dois casos evidentes no Benfica de dois jogadores que perderam valor de mercado ao longo da época, Arthur Cabral e Coxo, que também o Luís referia há pouco. Coxo, é bom recordar, foi a maior transferência de sempre de um clube português. E depois, com todas as polémicas que, entretanto, o envolveram, mas sobretudo nunca conseguiu ter rendimento desportivo condizente com esse valor investido por parte do Benfica, e poderá ser um dossiê que o Benfica terá que resolver, sendo que eu acho que vão fazer duas grandes operações que acabam por ser, e eu acredito que saiam os dois, porque provavelmente estarão no europeu, e eu acho que João Neves e António Silva, diria que estão a atingir o ponto ótimo para a sua saída. No caso do Sporting é um caso diferente, porque se olharmos mesmo para as contratações, estamos a falar de contratações de jogadores jovens. Mesmo Morten Hjulmand e Victor Gyökeres são jogadores que foram investimentos significativos. São jogadores feitos, não é? Um cerca de 24, 25 milhões de euros e o outro 20 milhões de euros no caso do Morten Hjulmand. Mas se olharmos, são jogadores com 24 anos, já com futebol europeu na bagagem, e que vêm ao Sporting para um clube que discute títulos, tiveram competições europeias e acho que acabam ambos por se valorizar, mas depois temos o caso paradigmático de Jenny Catamo, que no início da época nem era para estar no plantel, tinha um valor de mercado de 600 mil euros, foi uma surpresa total quando integrou o estágio de pré-época no Algarve, chamado por Ruben Amorim, e já tem hoje um valor de mercado de 8 milhões, e portanto a média de idades contribui muito para essa valorização. Podíamos aqui trazer também o caso de Diomante ou de Eduardo Quaresma. O próprio Eduardo Quaresma, quando apareceu na equipa, apareceu muito bem e tinha um valor de mercado relativamente reduzido, porque teve duas épocas, uma no Tondela e uma no Hoffenheim, mas sobretudo no Hoffenheim acabou por não jogar.
E portanto eu acho que todos, olhando para a média de idades do plantel, apesar do Sporting na última temporada, curiosamente, ter feito aquisições de valores mais altos, acaba por ter valorizações fruto da idade do jogador e do rendimento. Obviamente que o processo coletivo e o rendimento desportivo da equipa contribuem em grande parte para isto. No caso do Porto, eu acho que será um mercado Difícil. muito difícil. É certo que vamos ter agora neste mês de abril as eleições para os órgãos sociais do Futebol Clube do Porto. O Porto, ao que tudo indica, não vai ter Liga dos Campeões, porque acho que da luta pelo título já está muito longe e mesmo o segundo lugar acho que já será muito difícil. E, portanto, estamos a falar de um Porto em terceiro lugar, eventualmente numa final da Taça a conseguir a fase de grupos direta da Liga Europa. Sabemos a diferença em termos de financeiros que isso significa. É certo que jogadores como Otávio, PP, Evanilson podem representar transferências importantes, mas eu diria que nunca acima de 20, 30 milhões de euros. E, portanto, enquanto que se calhar um Sporting ou um Benfica nas vendas de António Silva e Diomande vendem por valores próximos da cláusula, parece-me que o Porto terá uma dificuldade maior a vender jogadores como Otávio, PP ou Evanilson, e tem um dos melhores guarda-redes da Europa, o Diogo, que eu acho que já poderia ter saído, poderia ter havido interesse do Porto em deixar sair por uma verba, fala-se muito dos 60 milhões de euros da cláusula, parece-me difícil que chegue a esses valores, a menos que faça um grande europeu. E estava aqui a ouvir o Jorge, Luís, e o Jorge focava ali a análise no Sporting e na forma como o plantel valorizou, um plantel mais jovem, que por isso também tem mais potencial de valorização. E estava-me aqui a lembrar de um aspecto que serve para o Sporting, mas serve também para outros clubes, que é, Luís, a importância de acertar nas contratações. Naturalmente todos os clubes, todos os diretores desportivos querem acertar em cheio nas contratações. Esse é de facto a grande caixa de Pandora do futebol, a tentativa de tentar sempre ser 100% certeiro nas contratações. Aliás, é sempre um binómio entre scouting e aposta na formação. Exatamente. Porque se olharmos para os jogadores mais valiosos dos três, genericamente, grande parte são da formação. E, portanto, entre bom scouting, casos como Pedro Porro, Manuel Ugarte, que acho que são bons exemplos de um bom scouting, de recrutar jogadores jovens que depois se possam rentabilizar, mas também com a aposta na formação. Diogo Costa, João Neves, o próprio António Silva. E, portanto, eu acho que é sempre um binómio e um equilíbrio entre ter um bom scouting e competente, a recrutar jogadores jovens e, ao mesmo tempo, apostar na formação. E eu acho que estas são as únicas saídas para os três grandes do futebol português. Mas queria perguntar ao Luís o seguinte, até que ponto é que não é importante? Claro que é sempre importante acertar nas contratações, mas, de facto, o efeito multiplicador que pode ter uma contratação certeira naquilo que é a valorização de um plantel pode ser verdadeiramente decisiva depois na forma como um clube chega ao final da temporada com margem de manobra para negociar abertamente o passe do jogador em caso de saída, não é? Sim. Zé Carlos, eu diria que eu acho, vou tentar adivinhar aquilo em que estás a pensar. Eu acho que estás a pensar no caso do Víctor Gyökeres. E até do próprio Yulman, não é? Do Yulman. São dois, quando falas de dois jogadores, enfim, o Víctor, o Yulman também, são dois jogadores, porque o Sporting, atenção, o Sporting é um plantel que já tem alguns anos. Nós temos um treinador, portanto, há uma estrutura liderada por um treinador que já tem aqui um lastro. Houve, evidentemente, épocas menos bem conseguidas com o Ruben Amorim, mas tem havido uma valorização contínua, eu diria, de todos aqueles que têm vindo a jogar debaixo do Ruben Amorim. Mas o Gyökeres, de facto, e o Ullmann são dois jogadores que, de facto, marcam a diferença. Mais vistoso, mais decisivo, talvez o Víctor Gyökeres, mas o Ullmann também, para quem percebe, em termos dos equilíbrios, em termos da qualidade da sua ação no meio campo, também, de facto, são dois jogadores que vieram mudar toda a face de um Sporting que o ano passado não tinha vindo uma época bem sucedida. E isso nesse ajuda muito sentido a é equipa a evidente crescer, não é, Luís? Claro, é evidente que
os golos do Victor Gyökeres e o equilíbrio do Ullmann trazem ao de cima a valorização do Jenny Catan, do Eduardo Quaresma, de toda a defesa, todo o meio campo, todo o ataque. Até Do quase a Marcos transformação Edwards, do jogador, inclusive. por exemplo, como o Trincão. É um bom exemplo. Se há 4 meses dissessem aos adeptos do Sporting que o Trincão seria titularíssimo, titular indiscutível, provavelmente ninguém acreditava. A verdade é que jogadores como o Trincão conseguiram, se calhar, até soltar-se mais e serem mais decisivos Sim, sim, neste o plantel Trincão, com a o Francisco. participação desses jogadores. Sem dúvida. Eu diria que, assim, enfim, onde é que começa a equipa, é o jogador, é evidente que estes dois jogadores, e quando contratas bem, Zé Carlos, claro que a equipa vai jogar melhor. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Enzo Fernandes do Benfica. Há claramente um Benfica com Enzo Fernandes e depois um Benfica sem Enzo Fernandes que perde uma vantagem de 10 pontos para ser campeão com uma diferença pontual de 2 pontos, já sem Enzo Fernandes. Portanto, há jogadores que são decisivos e que marcam, de facto, a capacidade para a equipa ter sucesso. Não há dúvida nenhuma que é o sucesso da equipa que contribui para a valorização dos seus ativos. Ouvi há bocadinho o Jorge falar do Eduardo Quaresma. É verdade, Eduardo Quaresma e Trincão, também o Florentino Benfica, são talentos que as pessoas tinham como adquiridos, que viveram períodos de, enfim, uns mais extensos, outros menos extensos, de algum abaixamento de forma ou de exposição ou de espaço na equipa e que surgem agora com fulgor. E portanto, e no Benfica, e no Sporting e no Porto, estas oscilações às vezes até nem são acompanhadas pelo transfer market, porque era uma das coisas Certo. que eu ia dizer. Às vezes o valor de mercado, por exemplo, vou-vos dar um exemplo que não tem a ver com os três grandes. Vocês olham para um Jota Silva, por exemplo, ou para um Banza do Braga, e as valorizações, que são valorizações, digamos que parametrizadas do transfer market, não correspondem àquilo que os clubes vão pedir no mercado. Porque fruto do momento que os jogadores vivem, os jogadores vão ser mais agressivos na forma como se apresentam no mercado. E isto é verdade para uma série de jogadores também do Sporting, do Benfica e do Porto. Eu Mas diria sim, só no caso do Jota Silva, muito condicionado pelas circunstâncias financeiras do Vitória, e portanto se calhar não sairá pelo valor de mercado, sairá por um valor abaixo. não sei, Jorge, sabes porquê? Porque eu aqui faço um disclaimer, porque é relativamente público, que eu trabalho com, enfim, na entourage do Jota Silva e, portanto, tenho algum acesso, mas não tenho nenhum tipo de informação privilegiada. Aquilo que posso dizer é que ele está avaliado no Transfer Market por 5 milhões e, enfim, se ele fosse transferido por 5 milhões, eu ficaria algo surpreendido. Acho que neste momento a percepção do mercado é que ele vale mais do que os 5 milhões que o Transfer Market lhe atribui. Agora, enfim, também não serei eu a definir essas questões. Luís, já estamos na parte final da segunda parte deste jogo económico, mas pergunto daquilo que é a tua experiência do mercado e daquilo que aí vem em termos daquilo que é as transferências e a capacidade dos clubes portugueses conseguirem vender e vender bem. Como é que prevês que seja este mercado de transferências? Mais animado, mais contido? Como é que prevês esse período? É uma excelente questão. Eu diria que o driver, portanto, a força motriz, como nós temos dito aqui também muitas vezes, é a Premier League na Europa. A Premier League, neste momento, tem uma circunstância que é os principais clubes estão muito amarrados, não todos, mas alguns, Newcastle, Manchester United, o próprio Chelsea, estão amarrados pelas regras do Financial Fair Play. Nós temos visto que já há clubes, inclusivamente, que já perderam pontos e o Everton vem agora, numa segunda vez, perder mais uma vez pontos, desta vez foram apenas 2 pontos. O que é que isto significa? Significa que os clubes ingleses vão ter de vender para poder comprar. E, portanto, quem é que pode comprar clubes na Premier League? Eu diria que mercados como o Saudita e o Qatari. Portanto, parece-me a mim, pode depois haver algumas exceções, não é? Mas parece-me a mim que a roda dentada desta feita não vai começar a mexer com a Inglaterra, vai começar a mexer precisamente com os mercados do Médio Oriente, muito particularmente Qatar e sobretudo a Arábia Saudita. Parece-me que há indicadores que a Arábia Saudita não só vai continuar, como vai reforçar a sua aposta em termos das grandes transferências e apontando até a jogadores um pouco mais jovens, e portanto podemos continuar a esperar um forte investimento saudita que depois vai desaguar na Premier League, depois desaguará para as demais ligas europeias. Concluindo, prevejo um mercado relativamente animado, penso que sim,
e prevejo que os três grandes estarão bastante ativos na frente das vendas, a registar mais uma vez vendas líderes no mercado europeu. E Só claro, com uma nota que começará mais tarde do que é habitual, porque há campeonato europeu e, portanto, eu acho que vai depender, e há Copa América também, e, certo. portanto, vai depender muito da Copa América e do Campeonato da Europa. E tendo em Precisamente. conta a ideia do Luís relativamente à Arábia Saudita ser o driver do mercado de transferências, se calhar por isso também prevemos um mercado de transferências muito quente. Luís Cassiano Neves, mais uma vez, muito Obrigado. obrigado pela tua presença neste jogo económico. Contamos contigo numa próxima vez para análise destes e de outros temas. Passamos para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas desta semana.